Olá, meus queridos. Vamos para mais uma aula de literatura para o primeiro ano do ensino médio. Hoje nós daremos continuidade à nossa prosa romântica com os romances regionalistas e histórico. O romance regionalista brasileiro, foi a busca do redescobrimento do Brasil, trazendo para a literatura a diversidade regional e cultural com um vínculo direto com o real. Suas principais características são: ele explora o nacionalismo literário, não sofrem as influências europeias, porque ele vai buscar, dentro da própria história brasileira, a sua influência. É uma tomada de consciência dos valores específicos da cultura brasileira, retratando aí as diferentes regiões e grupos sociais do Brasil. Apresenta as especificidades de clima, costumes e línguas diferentes existentes no nosso país. A obra que marca o romance regionalista as obras foram, apresentadas em folhetins, publicados em jornais, os jornais semanais. Uma tentativa de fixar o que os autores consideram de verdadeiro no Brasil, o sertão e a paisagem intacta. Aí nós temos Inocência, de Visconde de Tunai. Principais obras. Entre as principais obras, nós temos aí O Ermitão de Muquem, de Bernardo Guimarães, um pouco conhecido, que retrata o interior de Minas e Goiás. A obra mais conhecida de Bernardo Guimarães é A Escrava Isaura, que já foi até novela e filme. Então, aí nesse romance, Bernardo Guimarães ele deixa implícito as posições abolicionistas, as suas posições abolicionistas. Outra obra importante é Inocência, de Visconde de Tunai, de 1872. Traz aí o estético regionalismo, explora os costumes e a fala sertaneja. O interior do país também está no protagonismo de O Cabeleira, de Franklin Távola. Publicado em 1963, ele traz o retrato do cangaço no Nordeste brasileiro. São obras muito interessantes que vocês poderiam buscar pelo menos o resumo, para terem uma ideia de como esses romances foram escritos. Agora nós vamos para o romance histórico. Como o próprio nome mesmo diz, ele vai se relacionar com os fatos históricos. Os seus personagens e cenários é composto de tal forma a oferecer ao leitor uma noção da vida e dos costumes da época. Esse romance histórico ele surge no século XIX, com o escocês Walter Scott, no clássico Ivanhoé. Vocês já devem ter ouvido falar nessa famosa obra Ivanhoé. No Brasil, os detalhes vão aparecer muito em José de Alencar, um dos primeiros a escrever esse tipo de romance. Os romances indianistas também são considerados romances históricos, pois tratam de temas históricos, o tema da colonização brasileira, então podemos considerá-los também romance histórico. As principais características. O romance histórico ele deve descrever os fatos e personagens que existiram em um determinado tempo, trazendo a autenticidade da cor local. O que é a cor local? A cor local são as características daquele local, com seus hábitos de as falas, os costumes, a forma de vestir. Para o filósofo húngaro Lukács, as narrativas históricas elas são muito antigas. Então, elas são as narrativas da antiga história,
os mitos da Idade Média, os relatos chineses, indianos. Esses aí seriam os precursores do romance histórico. Aí nós temos aí novamente a cor local, a informação histórica, o passado apresentado como realidade acabada, o fato histórico, né, deve ser o ponto de partida da construção da ficção, temas históricos e personagens representando valores éticos e morais. A narrativa é construída no tempo passado, em detrimento do presente, onde o autor vive. Busca da legitimação de fatos históricos através de documentos e referências históricas. O romance ele vai citar esses documentos, essas referências históricas. Tentativa de recuperar estruturas sociais, culturais, políticas e estilos do passado. Então, essas características, elas são todas do romance histórico. Então, o autor, ele além de escrever, ele vai pesquisar a história para trazer para dentro do seu romance. Os personagens no romance histórico. Deve haver figuras históricas, né, que realmente existiram. Um exemplo aí, nós temos Iracema, que é um romance indianista, onde Martim foi um português que realmente existiu. Por isso que o romance indianista também pode ser classificado como um romance histórico. Então, ele existiu, ele foi um português que se perdeu realmente e foi acolhido pela tribo indígena e depois retorna a Portugal. Então, tem aí o fato histórico junto com o indianismo. Então, protagonistas típicos que deveriam, né, seguir totalmente os padrões da época tratada e interagir entre si. Os personagens podem ser de 4 tipos. Personagens centrais, que se encontram no centro gerador das mudanças. A gente fala, né, o personagem protagonista. Personagens médios, que são jovens, cujas aventuras pessoais acontecem em algum lugar da trama. São os personagens secundários, né, também. Grupos, que seriam uma espécie de herói coletivo. Personagens marginais, que se diferenciam dos anteriores por seus traços externos ou personalidade. Então, a gente pode ter aí dentro do romance histórico esses 3 tipos de personagens. Aí nós temos um romance histórico aí, Média Maria, né? É uma saga amazônica. É um dos romances brasileiros também bem interessantes de se buscar para ler. Vamos ver aí agora os principais autores e obras desses romances históricos. No Brasil nós temos As Minas de Prata, 1865, de José de Alencar, O Tempo e o Vento, que é uma trilogia, né? O Continente, 1949, O Retrato, 1951 e O Arquipélago, 1961-62, de Érico Veríssimo. Média Maria, de Márcio Souza, Viva o Povo Brasileiro, de João Baldo Ribeiro, e Boca do Inferno, de Ana Miranda, que já são romances mais pós-modernos, né? Média Maria também. Ana Miranda traz em Boca do Inferno o histórico da época de Gregório de Matos. Já comentei com vocês quando estudamos a época literária do Barroco. Como clássico mundial, nós temos Ivanhoé, de Walter Scott, Nossa Senhora de Paris, Corcunda de Notre Dame, né? Passa uma moto do gás agora. De Victor Hugo, os romances de D'Artagnan, Os Três Mosqueteiros, 20 anos depois, e Visconde de Bragelonne, de Alexandre Dumas, e Guerra e Paz, de Lev Tolstói. Então, são romances mundiais, são clássicos mundiais que assim valem a pena buscar por essas literaturas. Aí vocês têm aí a imagem do livro Ivanhoé, né, de Walter Scott. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o romance pós-moderno. O romance histórico tradicional, a narrativa, ela traz uma forma de realçar os valores do passado.
Já os romances pós-modernos, há uma reflexão sobre esses valores, o que representa maior flexibilidade de interpretação sobre os fatos históricos. Então, nós temos uma releitura do passado com um olhar mais crítico. Enquanto nos textos clássicos se pretendia contar a verdade, nos pós-modernos essa verdade pode ser questionada. É o que nós temos muito aí, principalmente em Média Maria, esses romances mais modernos. Ambos podem ser uma forma de nos ajudar a entender os motivos pelos quais aquelas coisas aconteceram. Sendo que nos romances atuais, nós temos uma crítica um pouco mais acirrada. Aí nós temos 1968, o ano que não terminou, de Zuenir Ventura. É um livro, um romance histórico que questiona o ano de 1968. Então, nós temos aí essa grande crítica. Agora, o romance histórico é literatura ou história? Bom, o limite entre o que é história ou literatura é uma linha tênue, é um motivo de muitos questionamentos. Nós temos aí o historiador, né, e o escritor junto, que não tem como ser imparcial ao tempo em que ele vive ou a história que ele ouviu contar, a história real. Então, ele vai trazer essa influência. Então, a literatura está impregnada da história e a história ela cria a literatura. Esse debate do limite entre literatura e história já foi questionado até por Aristóteles, que considerava que o historiador deveria narrar os fatos como eles ocorreram, enquanto que o poeta caberia descrever o que poderia ter acontecido. Ou seja, mesmo o poeta sendo um poeta, escrevendo ficção, ele tem impregnado em si a história. Não tem como, ele não consegue ser imparcial. E a gente fica por aqui. Se inscreva no canal, curta o vídeo, deixe seus comentários e até a próxima aula.